Olá, seja bem-vindo à próxima aula. Então, vamos nas próximas aulas dar uma passada sobre essa questão da modelagem de dados, principalmente da modelagem de dados física, tá? Dentro dos bancos relacionais. Bom, se você buscar lá dos primórdios, né, se você buscar maiores informações sobre a modelagem de dados, ela é baseada na teoria dos conjuntos, lá da matemática, certo? Mas eu não vou entrar nesse tópico, mas se você tiver curiosidade, você pode pesquisar sobre isso. E até mesmo a linguagem SQL, ela usa muito essa lógica da teoria dos conjuntos, tá bom? Banco de dados, né, atualmente, né, banco de dados, o mais utilizado na tecnologia é o banco de dados relacional. Relacional exatamente por causa da construção da arquitetura, né, por trás desses bancos relacionais, onde as informações são armazenadas em tabelas. E essas tabelas, elas se relacionam através de chaves em comum, através de campos em comum, buscando manter uma integridade física, né, entre essas tabelas, uma integridade física e uma integridade lógica, conceitual, dentro de um domínio de informações, certo? Tanto para inclusão, alteração, exclusão, quanto para busca. Se você trabalha com Excel, né, você tem certamente uma facilidade na inclusão dos dados. Você cria uma planilha e ali você rapidamente cria suas colunas, as suas linhas e vai inserindo os dados. Você pode até mesmo trabalhar com várias abas, né, onde cada aba teria lá um conjunto de informações lógicas dentro de cada aba. É muito fácil. Isso veio desde lá do VisiCalc, depois passando por Lotus 1, 2, 3, 4, enfim, depois o Excel, o que domina esse mundo. Para quem é das mais antigas, já vem trabalhando com muita tecnologia de planilha. Isso realmente mudou o mundo. Mas o que é fácil de inserir, você tem certa dificuldade na extração, na consulta dos dados, principalmente quando essas informações estão em planilhas diferentes, em abas diferentes. Tá? Para isso, e para servir a algo mais corporativo, foi criado há muito tempo os bancos de dados, inicialmente com outras tecnologias, né? Já tivemos bancos de dados hierárquico, de rede, até que isso foi consolidado em bancos de dados relacionais. Já houveram tentativas de mudança tecnológica, até mesmo para criar bancos orientados a objetos, mas até hoje e não tem assim uma ideia de uma mudança mais robusta de se tocar essa tecnologia. Tá? Então hoje é banco relacional. E nós temos uma linguagem que é importante você aprender, que eu vou passar para você também conceitos e alguns exercícios para você aprender a lidar com o banco relacional através de uma linguagem que é a linguagem SQL. Se você passou pelo meu curso de SQL Server, você já viu vários exemplos de utilização da linguagem SQL tanto para inserir dados quanto para consultar dados. E essa linguagem SQL ela foi padronizada, né, e praticamente diria 100% dos bancos relacionais utilizam essa linguagem. Mesmo ferramentas de Big Data já estão utilizando essa linguagem SQL, que tem um padrão ANSI. Bom? Mas por trás disso, a arquitetura de banco ela é fortemente sustentada por uma teoria baseada em uma modelagem de dados, um modelo de dados. E aí você tem autores importantes que, ao longo de várias décadas, vêm trabalhando essa questão da modelagem de dados. Bom, eu vou dar uma passada aqui, porque não é um objetivo principal desse curso. Esse curso aqui é para uma formação de DBA, tá? Mas não tem como fugir da modelagem de dados, principalmente porque em muitas empresas o administrador de dados e o administrador de banco de dados, que é o DBA, fazem o mesmo papel. O administrador de dados em muitas empresas é a pessoa, o profissional responsável por modelar os dados, por projetar
criar arquitetura lógica e depois física, né, através de tabelas dentro de um banco de dados. E o que está por trás disso realmente é a modelagem de dados, que tem alguns objetivos dentro desse mundo relacional. Por exemplo, objetivo 1, evitar redundância, desperdício de informação. Porque se você criar, por exemplo, todas as informações numa mesma tabela, aí trazendo analogia para o Excel, trouxer todas as informações dentro de uma mesma planilha, dentro da mesma aba, você acaba tendo desperdício muitas vezes de informação. Imagina lá um cadastro de clientes que você tem uma coluna de cidades do cliente. Então, certamente, você iria repetir cidade Rio de Janeiro, São Paulo, essa escrita, né, São Paulo, Rio de Janeiro, às vezes milhões de vezes. E isso fica armazenado em um arquivo físico, no disco. Isso ocupa espaço desnecessário. Você poderia armazenar isso uma vez só, com código 1 e uma outra tabela lá de cidades, com o mesmo código 1 e apenas uma vez São Paulo. Bom? Então, aí entra essa questão de você tentar fazer essa modelagem. Certo? Um dos objetivos aqui é reduzir redundância. Outro, tornar o banco mais performático, porque se você reduz redundância, você tem menos dados em memória desnecessária. Então, você acaba tendo uma maior performance, porque você vai ter mais dados importantes com menos redundância na memória, o que é centenas de vezes mais rápido do que um disco, mesmo SSD. Certo? Então, aqui eu vou tentar passar para você, dentro de um exemplo, uma ideia de como é que você poderia criar um modelo de dados se você for um projetista de banco de dados. Ou seja, você não é apenas um DBA, que recebe já um script pronto da criação de um banco, com as suas tabelas, e você vai executar. Imagina que você também faz parte de uma equipe que vai projetar banco de dados. Tá? Então, um exemplo aqui que eu vou dar, imagine que você precisa criar um modelo de dados para atender os requisitos de um clube. Tá? Um clube de natação, um clube de atletismo, um clube onde tem sócios, certo? Então, a beleza da modelagem de dados é que é quase que um universo infinito de possibilidades, porque os negócios eles têm diferentes requisitos, mesmo do mesmo negócio. Mesmo se você for desenvolver um sistema de clientes para uma empresa, certamente, se você for desenvolver um sistema de clientes para uma outra empresa, você vai ter requisitos diferentes do próprio cliente. Então, acaba que seu modelo de dados fica diferente também. Né? É uma mistura de engenharia, ciência com arte. É claro, você tem uma técnica para fazer a modelagem de dados, mas não existe uma resposta certa, não é 0 ou 1. A modelagem de dados você pode trabalhar de diferentes formas e melhorando inclusive o modelo. É claro, quanto mais cedo você faz isso no modelo de dados, melhor, porque você vai ter menos impacto depois de uma alteração do sistema. Tá? Então, quanto melhor for planejado um banco, melhor em termos conceituais. Tá? Existem modelos de dados que muitas vezes você cria um modelo de dados não tão normalizado, não tão sustentado pelas teorias que a gente fala das formas normais. Se você pesquisar no Google, você vai ver o que são formas normais. Né? E aí existem primeira forma normal, segunda forma normal, terceira, quarta, quinta. Eu procuro, dentro dos meus modelos de dados, atender pelo menos até a terceira forma normal. Depois você pesquisa quais são essas formas normais aí no Google, tá certo? Um exemplo, por exemplo, primeira forma normal, todos os dados de uma tabela têm que atender uma chave primária. Tem que existir uma chave primária que identifica aquele registro como único. Certo? Mas eu vou passar aqui para você um exemplo de um modelo de dados de um clube que a gente vai criar aqui na hora. Vai ser um modelo simples, mas eu vou tentar te passar
já uma visão de como é que você poderia trabalhar quando você recebe uma tarefa dessa, certo? Bom, essa aula aqui foi só uma introdução, eu não desenvolvi nada por enquanto, eu vou fechar essa introdução para na próxima aula nós já voltarmos aqui para o próprio Workbench, que é uma ferramenta bem legal, uma ferramenta client, que você vai utilizar tanto para administrar os seus bancos de dados MySQL, quanto até mesmo para criar o seu modelo de dados físico, que depois você pode, através desse modelo de dados físico que está aqui na tela, você pode persistir esse modelo depois no próprio banco. Ele vai lá e cria no servidor, a partir desse modelo físico que nós criamos aqui. É uma abstração aqui, ó, de várias tabelas de uma arquitetura de um sistema. É importante porque depois o seu sistema vai estar gravando os dados dentro dessas tabelas e lendo os dados dentro dessas tabelas. Então, o modelo de dados, na verdade, é o chão de fábrica, é a arquitetura, tá? É o chão de todos os sistemas. Porque se não tiver um modelo de dados, certamente você não vai ter um sistema, porque o sistema tem como uma das grandes características gravar dados em algum lugar e ler dados em algum lugar. E esses dados geralmente ficam persistidos em arquivos. E nada melhor hoje em dia do que persistir um arquivo do que um banco de dados relacional. Tá? E aí existem N exemplos de bancos de dados relacionais. O SQL, o SQL Server, o Oracle, o DB2 e assim em diante, tá bom? Então vou dar uma paradinha por aqui e a gente volta na próxima aula. Um abraço, até a próxima.